eles eram exclusivos de Deus. Jonas não conseguia entender que Deus é um ser misericordioso, que Deus é alguém que estende a salvação a não somente o seu povo, mas estende a salvação a um povo distante. Jonas não conseguia entender isso. E muitos falam que Jonas foi um profeta fujão. É verdade. Jonas, ele fugiu verdadeiramente dessa missão em primeira instância. Mas ele fugiu com um propósito, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que se ele pregasse na grande cidade de Nínive, aquele povo ia crer em Deus, porque ele sabia do seu ministério, ele tinha confiança que ele estava sobre a dependência e sobre um chamamento divino. E ele foge. Os irmãos conhecem a história. Ele vai para um lugar totalmente distante, ele pega um navio e some, e sai daquela missão, foge do rumo, sai do rumo. E a gente, quando sai do projeto, quando sai da missão que Deus estabeleceu para nós, nós encontramos na frente destruição, nós encontramos na frente obstáculos que não seria necessário passarmos. Esse ato de Jonas, olhando para sua mente humana e carnal, sabendo que Deus era misericordioso, ele toma uma decisão. A decisão que Jonas toma traz para ele muitos prejuízos. E a gente precisa entender que a vida que nós levamos hoje é uma vida de decisões, e cada decisão gera uma consequência. E às vezes nós plantamos coisas que a gente não queria colher no futuro. Só que a lei da semeadura, ela é verdadeira em nossas vidas. E às vezes a gente planta coisas agora, aqui no presente, e chega no futuro a gente quer colher coisas boas. Só que a gente vai colher aquilo que nós plantamos. E Jonas plantou naquele dia uma passagem para Tarsis, uma passagem para fora do centro da vontade de Deus. E naquela viagem ele enfrentou o peso da mão de Deus contra ele. E o engraçado é que em alto mar Deus suscita um grande temporal, uma grande tempestade. E Jonas, como quem não quer nada, como não é comigo o negócio, vai para baixo, no porão do navio, deita e dorme, como se tudo estivesse bem, como se as coisas estivessem tranquilas. Eu não estou fazendo nada de errado, eu estou apenas preservando o meu povo, eu estou apenas tendo misericórdia do meu povo, eu apenas quero guardar a salvação para mim. Os ninivitas não precisam de Deus, que Deus julgue os ninivitas, eu vou salvar a mim mesmo. E lá naquela situação, dormindo. Irmãos, este livro é tremendo. Ele tem apenas 4 capítulos, mas essa história nos traz ensinamentos tremendos, que se a gente colocar em prática, tanto o lado bom quanto o lado ruim da história, nós vamos viver essas coisas que Jonas viveu. Muitas vezes você parar para pensar, quantas vezes você já saiu do centro da vontade de Deus e você se deu muito mal. Você precisou enfrentar uma grande tempestade. E o certo é que quem sai da vontade de Deus, ele sabe que está saindo da vontade de Deus, porque ele compreende as coisas. Só que ele adormece. Ele adormece. E esse adormecimento é aquele sentimento que nos faz não sentir mais a presença de Deus. A pessoa adormecida, ela não ouve mais a Deus. A pessoa adormecida, ela não entende mais os projetos de Deus. Ela já nem se lembra das promessas, e quando se lembra, aquelas promessas não causam impacto no seu interior, porque ela está adormecida. É uma simples lembrança. Ela lembra-se dos cultos, ela lembra-se dos momentos que Deus renovou essa pessoa, mas é apenas uma lembrança que não lhe causa um temor, que não lhe causa uma compulsão interior, porque ele está adormecido. Jonas estava adormecido e precisou alguém ir lá e sacudir ele. Se acorda, homem.
Por que que tu estás dormindo? Tu não está vendo essa tempestade? A gente vai afundar. Por que que tu não clama ao teu Deus? A pessoa que está adormecida, ela nem se lembra de Deus. Ela vai clamar a Deus quando ela acorda. E ali está Jonas. E ali está os tripulantes, todo mundo desesperado, cada um fazendo uma oração ao seu Deus. Naquela época a idolatria era terrível, cada um servia um Deus. O Deus que imaginasse servia. E ali estava aquele contexto, cada um orando ao seu Deus. E Jonas, que tinha a palavra profética, que servia o Deus verdadeiro, estava dormindo. E olha o exemplo aqui, todos aqueles povos que estavam enganados, estavam orando a um Deus. E Jonas, que tinha o Deus verdadeiro, estava dormindo. Vê se não parece uma mensagem para os nossos dias, quando todo mundo está envolvido em procurar uma solução para o problema da humanidade. Nós, a igreja que temos Deus, o único que pode sanar o problema da humanidade, o único que pode dar uma resposta concreta à humanidade. Muitas vezes nós nos pegamos dormindo. Mas nesse contexto vai alguém lá e chacoalha Jonas. E no inquérito eles descobrem que Jonas era o problema do negócio, porque aquela tempestade só veio sobre eles por causa de Jonas, porque Jonas estava fugindo de um propósito. Jonas dá uma ideia brilhante para eles: olha, eu sou o problema, é eu que devo sair da embarcação, me lancem no mar, esse problema está resolvido. E sabe, eles relutam com isso, porque eles tinham um pouco de piedade em suas vidas, mas eles veem, eles enxergam, eles contemplam a tempestade se enfurecendo cada vez mais. E é isso que acontece com alguém que está fora do centro da vontade de Deus. A tempestade vai surgindo, enquanto essa pessoa não entra no centro da vontade de Deus, essa tempestade é cada vez maior, e começa a vir prejuízos. Essa pessoa começa a perder coisas, e ela está dormindo e não entende que ela está fora do centro da vontade de Deus. Ela precisa entender: você precisa me lançar fora do barco, porque quando eu sair fora do barco, a tempestade passa. Quando eles fazem isso, quando Jonas é lançado fora do barco, imediatamente a tempestade passa. Jonas provê o primeiro avivamento de uma embarcação, porque quando a tempestade passa, todos glorificam a Deus, fazem votos e sacrificam a Deus, porque eles conseguem enxergar a grandiosidade do poder de Deus, que dá ordenanças ao vento, a uma chuva, uma tempestade, e essa tempestade cessa na hora. Jonas produz um avivamento em meio a uma crise, dentro de uma embarcação, quando ele entende que o problema era ele, que o avivamento não vinha por causa dele, porque ele era o responsável daquela situação. Quando ele é lançado no mar, vem a bonança, vem conversão, vem propósito. Eles se firmam em Deus, eles reconhecem a soberania de Deus, eles fazem sacrifício em alto mar, eles fazem votos em alto mar. Naquele momento há conversão naquela embarcação. Só que Jonas tinha um propósito muito maior. A cidade que Jonas ia pregar tinha 120 mil homens, fora mulheres e crianças. Aproximadamente 500 mil de pessoas habitavam naquela cidade. 500 mil de almas, aproximadamente 500 mil de almas. Eu fico pensando: o que motiva um homem a deixar 500 mil de almas perecendo para fugir para Tarsis? O que motiva nós que temos a palavra de esperança, que podemos fazer uma obra tremenda para Deus? O que nos motiva a deixar essas preciosidades do Evangelho e ir para Tarsis? Jonas precisa passar por uma experiência terrível, uma experiência de morte. Quando ele entra dentro daquele animal, você imagina a situação? Você imagina você em alto mar e um grande animal marinho, um grande peixe vir e abocanhar, e você se ver dentro desse animal? Você consegue imaginar isso? Jonas precisa ter uma experiência de morte. Naquele momento ele clama a Deus.
coisas terríveis na nossa vida, que elas vão se avolumando, ao ponto de estarmos no estado de morte. Será que é necessário a gente estar em um estado de morte para voltar para os caminhos do Senhor? Será que é necessário a gente estar num estado terminal para a gente reconhecer, não, eu preciso cumprir a minha missão, ainda dá tempo? Será que Deus precisa fazer essas coisas com a gente também, para a gente entender que nós temos uma missão e que se nós sairmos do centro da vontade de Deus, o que nos espera às vezes é um leito de morte? Ali, dentro daquele animal, nas profundezas do mar, dos mares, ele clama a Deus. E Deus responde a oração. Mas sabe por que Deus responde? Porque ele disse, agora eu vou fazer, Senhor. Agora eu vou fazer. Eu entendi que eu estou nessa situação porque eu errei, eu sou o culpado. Mas se o Senhor me dá uma segunda chance, agora eu vou cumprir a minha missão. Quando ele faz essa oração, Deus dá uma ordem para o animal. O mesmo animal que abocanhou Jonas agora despede ele numa praia. Meu Deus, que milagre! Que profeta que viveu essa experiência. E agora, na praia, Deus fala com ele a segunda vez. E ele então se levanta imediatamente e ruma para Nínive. Chegando na cidade, a cidade era grande, imagina 500 mil de pessoas. Só que Jonas, na avenida principal, ele brada em alta voz a palavra do arrependimento. E agora carregado com a unção do Espírito Santo, ele libera uma palavra profética: ninivitas, vocês estão perecendo e Deus vai destruir vocês. Em 40 dias Deus vai destruir vocês. E aquela voz de Jonas ecoa no ar e não penetra aos ouvidos apenas das pessoas, mas desce ao coração. E aquela palavra vai mexendo por dentro, e quando chega aos ouvidos do rei, o rei diz: nós precisamos nos humilhar, nós precisamos decretar jejum e oração em toda esta grande cidade, porque se nós não nos arrependermos, Deus vai nos julgar. E eles conclamam o jejum, e eles se vestem de panos de saco, em sinal de humilhação. E eles não comem e não bebem, e tudo que eles fazem é clamar ao Senhor e reconhecer que eles estavam errados. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Às vezes é tirar a nossa roupagem de orgulho, a nossa roupagem de super-homem, super-mulher, e nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, Senhor, as minhas atitudes não eram tão dignas como eu achava que era, o que eu estava fazendo não era tão certo como eu achava que era, mas eu me humilho diante de Ti, ó Deus, porque só o Senhor tem liberdade, tem misericórdia para mim, tem libertação para mim. Só o Senhor pode mudar a minha história. O que aquele povo fez, aquele povo entendeu: nós vamos ser destruídos, porque eles conheciam a Deus, e Deus já estava julgando a cidade. Deus estava julgando a cidade. Antes de Jonas chegar a ela, houve um eclipse solar, houve algumas catástrofes. Deus já estava julgando eles, eles já sabiam que algo eminente iria cair sobre eles, e não era bênção, era uma destruição. Nós servimos um Deus que Ele é justo, e Deus, Ele é misericordioso e longânimo. E a gente às vezes pensa: está tudo bem, nós estamos errando, estamos fazendo as coisas do nosso jeito, mas até agora não aconteceu nada de errado, está tudo indo bem, está prosperando. Só que Deus é longânimo. Deus vai dando corda, vai dando corda,
avisando você de se arrepender dos seus atos. Só que chega um tempo que Deus diz basta. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus Altíssimo. O pior perigo que acontece para um povo é quando Deus diz basta. Agora eu vou executar a minha justiça. E nós conhecemos histórias e mais histórias de homens e de mulheres que desprezaram os chacoalhões de Deus, e pelo seu desprezo hoje não estão mais entre nós. Jonas prega, eu tenho que encerrar. Jonas prega para essa cidade se converte a Deus. Jonas cumpriu a sua missão, ele produziu um avivamento. Mais de 500 mil de pessoas se converteram ao único Deus, porque ele entendeu o seu propósito, ele retornou ao chamado, ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. Vamos nos colocar em pé, vou fazer uma oração e vou encerrar, porque eu creio que Deus já falou com vocês. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. O que nós fazemos é pregar. O que Deus faz é tocar no teu coração e liberar sobre você bênçãos e despertamento. Porque eu creio que o Espírito Santo está despertando as nossas consciências. Para entendermos a nossa missão, nós temos um chamado. E nós precisamos executar esse chamado. E esse é o tempo. Evite prejuízos para a tua vida, cumpra o chamado. Comece a despertar o dom que há em ti.